Boa noite, pessoal. E aí? Você tá vendo a cozinha nossa, tudo desarrumado. Ainda bem que eu não lavei a louça hoje. Tudo bom? Agora vamos acertar aqui para aparecer melhor a careca. Pronto, agora deu certo. Opa, eu também vou acertar aqui então. É bem isso aí, família Olinto mesmo. Vocês são igual roqueiro em turnê, né? Tem gente seguindo vocês aí. Vocês estão no nosso estado, Santa Catarina. Sim, estamos em Urubici, na casa do doutor Rodrigo, do lado da igreja, aquela igreja bonitona que tem em Urubici, bem perto aqui. A gente já estava aqui antes de começar a quarentena, né? Desde fevereiro, porque a gente estava trabalhando na edição dos nossos vídeos do canal do YouTube. E aí, quando a gente está assim, mais trabalhando no computador mesmo, a gente gosta de ficar num lugar que tenha lugares legais para você caminhar. Que aí sem falar água e eletricidade, senão não aguenta trabalhar direto, né? E aí, dessa vez, a gente decidiu vir para cá, porque tem muitos lugares bonitos para a gente caminhar, para a gente acampar no final de semana, e a gente estava fazendo isso antes da pandemia. E aí, a gente falou com o pessoal, né, amigo nosso do Serra Sul, e era para ficar na casa deles. Aí eles, não deu certo, por causa que não passava o carro lá. A gente já tinha ficado na casa deles. Aí falou, não, teu amigo nosso vai ficar na casa dele. Então a gente está aqui, ele tem uma propriedade mais ou menos grande assim. Na verdade a gente tem que agradecer sempre o Dr. Rodrigo, porque a gente nem conhecia ele. Aí nossa, cara, o Zé Marcos e a Débora da Serra Sul Ecoturismo falou com ele, que é amigo deles, né? E ele permitiu que a gente ficasse, agora a gente tá fazendo hora extra já, né? Então. E assim, agora que essa pandemia, eu falei, mas doutor Rodrigo, não tem problema, sem cair e tal. Deixa que bom, então. Já, porque sabe como que é? Visita é que nem peixe, depois do terceiro dia fede. Então você tem que tomar cuidado, não pode ficar muito. Mas graças muita gente boa. São muita gente boa, estão permitindo a nossa permanência aqui. A primeira pergunta, aonde pedalar no Brasil afora, né? Para fazer essa primeira pergunta, eu vou falar mais ou menos umas 30, 40 palavras, mas a pergunta tem 4 palavras, tá? Ok? Eu também pedalei por aí afora, mas quando surgiu essa ideia de eu começar a pedalar, eu lembro do primeiro livro que apareceu, assim, é um livro de fotografia do Argos Caruso, né, que eu vi impresso. Ao mesmo tempo, naquela época, estava viajando o Arthur Simões, por aí afora, e tinha um blog alimentando, e o Danilo Perrotti, né, alimentando esses blogs. E aí, eu fui a Joinville, eu conheci o Padre Valdo, um senhor que pedalou, que conheceu vocês também, que pedalou por aí afora, e por uma questão de uma causa natural, ele faleceu no México. Né? E o Padre Valdo disse assim, olha, tem um livro que tu tem que ler, né? É de um tal de Olímpio. Bonitinho. Olímpio, mas eu não tenho ele, eu emprestei e não apareceu mais. Ok. Depois de um tempo eu consegui esse livro, esse aqui, né, o primeiro livro que eu li sobre cicloturismo, eu consegui na Biblioteca Pública de Jaraguá do Sul. Tem lá um exemplar, hoje eu vi, não está disponível, está emprestado no momento, tem que pegar a fila para você ler lá, né? Mas essa aqui é uma edição revista de vocês, claro, né? Então, aquela que estava lá já está toda velhinha assim, mas é um bom sinal, né? É um bom sinal. Bom, então o que aconteceu? Viajei e tal, fiquei um tempo por aí pedalando e viajei sem conhecer, sem nada, né? Digamos, a bicicleta em si. Enquanto em viagem, eu entrava num blog de um cara que dizia assim, ó, como consertar o bagageiro, quantos quilos você deve levar, né? A tua resistência. E esse blog era teu. Ou seja, enquanto eu viajava, eu comecei literalmente a entrar no mundo do Olímpio, né? Tô brincando, desculpa. Claro, tá de sacanagem, eu conheço. Deixa ele. Regressei aqui, né? Publiquei um livro sobre aquela viagem e tudo mais. E continuei nesse mundo do cicloturismo em si, de viajar de bicicleta e tudo mais. E esses vídeos, esses DVDs aqui, me incentivaram a continuar por aí, né? Vocês têm aqui dos Andes, tem uns 2 vídeos dos Andes, vocês têm lá dos Himalaias, vocês têm lá da Patagônia, da região de Bariloche, até na Terra do Fogo. Tem um que não está aqui, que eu assisti o vídeo que vocês apresentaram quando vieram, faz uns 2 anos, vieram até a Jaraguá, fizeram um tour pela região, que é aquele da Turquia e do Irã, né? Bom, eu estou dizendo para vocês que vocês, digamos assim, me incentivaram a continuar nessa ideia da bicicleta.
Mas, ao mesmo tempo, eu continuando a sair de bicicleta, eu percebo e noto assim, por exemplo, eu lembro que o primeiro encontro que a gente teve pessoalmente, né, foi em Timbó. Havia um evento de bicicleta e tudo mais tal lá. Eu notei as perguntas das pessoas que tinham assistido a fala de vocês, né? E a pergunta do cidadão era assim, ó, mas lá na fala tal, lá no ano tal, você falou que era assim. Ele não está te criticando, digamos. Ele disse assim que das formas como você falou. E aquilo ali me remeteu, vocês, a como ídolo de rock, né? Porque o fã do rock, o cara que segue os caras, ele nota assim, olha, o ídolo dele lá, não, ele mudou o acorde da música tal, e o cara sabe. E aquela conversa do cara com vocês lembrou isso, essa coisa, né? Essa admiração que o cara tem por vocês. E notando assim, acompanhando a resenha, eu tô até arrepiado, viu, agora nesse momento, tá? É real. Notando, eu vejo um menino aqui de Joinville, maneira de falar, porque a gente já passou dos 40, né? A foto com meus ídolos, o casal Olinto, né? Outra menina lá que trabalha de guia lá na Chapada Diamantina, meus ídolos, o casal Olinto, essa coisa toda. E quando vocês fazem uma turnê para cá, para lá, eu noto que muitos, como o daquele senhor, seguem vocês com avinco, né? E segue. Vocês, agora vem a pergunta, tá? Agora terminou a minha fala. Vocês têm noção disso? Dessa... Então, velho, Dessa responsa que vocês influenciam na vida de muitas pessoas? Bom, noção a gente não tem, eu prefiro nem pensar, né? Porque já é pesado. Porque é o seguinte, imagina você, depois que eu fiz a volta ao mundo, eu cheguei no Brasil... Que é o resultado desse livro aqui, né? Exatamente. Então você leu as coisas que tem aí. E assim, um monte de história, um monte de coisa interessante, que o mundo é belo, que as pessoas são boas, que é barato, né? Que é bom, que faz bem para um monte de coisa, e E eu queria passar tudo isso. Então, era uma responsabilidade muito grande que eu sentia de fazer isso. Porque se eu não fizesse, quem que ia fazer, vamos dizer assim, naquele momento? Então, isso é uma grande responsabilidade. E agora, ter essa porção de gente que, de alguma forma, lembra de mim quando está fazendo viagem, que também gostou, é um peso cada vez maior, é uma baita de uma responsabilidade. Por isso eu não penso muito. Eu penso em responder todo mundo que me escreve, eu penso em tentar ajudar, eu penso em produzir toda a energia que eu tenho, eu coloco nisso. Porque eu sou um convicto do cicloturismo. Ele faz parte da minha vida é dedicada a isso. É um divisor de águas na minha vida. Só que eu fui tocado para fazer isso. Outras pessoas são tocadas para fazer outras coisas. Claro. Mesmo depois que viajam, entendeu? Porque tem muita coisa para ser feita. Então, quer dizer, quando eu cheguei no Brasil, eu queria realmente divulgar o cicloturismo no Brasil. E eu achava que era uma coisa que se encaixava aqui, só que aqui tem uma cultura muito forte com o carro, no mundo inteiro tem, mas aqui é mais problemática e as pessoas teriam mais facilidade com a bicicleta. Bom, aí a ideia de fazer um livro que levasse essa ideologia. Só que eu não parei só aí. A gente começou a trabalhar em circuitos para as pessoas viajarem de bicicleta no Brasil. Cada circuito desse tem que estudar, porque o comportamento do brasileiro mediano dentro do carro é muito bruto, muito odioso, apesar dele ser um cara muito simpático e agradável e educado e cordial. Quando ele entra no carro, ele é pior do que o Pateta, né? Naquele desenho do Walt Disney. Então, quer dizer, você tem que separar estrada aqui, lá. Aí o que acontece? Cada um tem um sonho de viagem. Nem todo mundo quer dar a volta ao mundo. Que nem eu, que nem você, que fica louco para viajar para qualquer lugar do mundo, né? Mas o cara pode ter todas as vantagens, todas as coisas boas de viajar de bicicleta aqui no Brasil. Então a gente trabalhou vários circuitos com espíritos diferentes dentro do Brasil. O Brasil é óbvio que é gigantesco, né? Então cada um desses guias que a gente fez tem um espírito diferente. Aí eu tento pelo menos tocar um cara que queria fazer lá o Caminho de Santiago, um negócio, né, de espiritualidade e tal. Aí tem um outro circuito que é mais de aventura, outro é um circuito mais histórico, outro está mais ligado à natureza e assim por diante. Então acaba que eu fiz a volta ao mundo no século passado, terminei em 96.
97 eu escrevi o Guidão da Liberdade, 98 eu estava editando ele. E desde então eu só trabalhei, passei a morar no motorhome, e aí quando eu conheci a Rafa, pronto, aí a coisa desandou, né? E foi cada vez mais rápida a coisa. Sim. Então, vamos lá. Eu sinto que eu tenho muitos amigos. Eu sinto que eles me dão essa energia de volta. Cada vez que alguém vem e conta uma história, ou então só me escreve, é como se eu vivesse duas vezes. Uma aqui e outra lá junto com ele, porque ele lembrou de mim. Isso é muito forte. Isso é uma carga energética muito boa. Você contar essa história, eu fico louco de contente, cara. Não, não. É um orgulho, é um negócio eu sei que eu estou sendo porta-voz de muita gente, é isso. Então isso. Vamos, muito obrigado. Eu acho, só para complementar essa pergunta, né? Então, que é uma coisa que o Olinto me falou desde que a gente se conheceu, né? Que cada vez que, quando ele voltou da Volta ao Mundo, cada vez que colocava um microfone na boca dele, ele sabia, ele não tinha a consciência da responsabilidade daquilo que ele estava falando, porque ele não sabia aonde aquela mensagem ia chegar, né? Então, eu acho que a nossa postura é essa, assim, de ter essa responsabilidade daquilo que a gente está falando e viver de acordo com ela. Então, se as pessoas se identificam, né? Porque eu acho que o que é um fã, entre aspas? Eu nem gosto de pensar que eu tenho fã, né? Porque assim, eu imagino que as pessoas precisam de referências para andarem no caminho que elas estão escolhendo, né? Então, se você companhia, se você decide estudar arquitetura, no caso que eu estudei, então, quando você acha um arquiteto super legal, você vira fã do trabalho da pessoa, porque você quer se espelhar naquilo para você se desenvolver naquele caminho e fazer as coisas que aquela pessoa faz. Então, na verdade, cada pessoa que se identifica com a gente, como o Olinto falou, é mais um companheiro de viagem que a gente ganha, né? Que bom, eu vejo dessa forma. Que bom, obrigado. Cíntia, os gêmeos, que enviaram perguntas, né? O The Bike Tour, a Priscila, o Bike and Beer, olha que nome, Bike and Beer, né? Bike and Beer é coisa boa, duas coisas boas. O T. Menezes, o Clay Macácio, o Macário. Pedro Macário? Desculpa. O Pedro Moraes, o Eduardo Souza, o Alex Assunção, o Antônio Gonçalves e o Felipe Aires. E claro, eu vou agradecer. Eu queria fazer um comentário, desculpa te interromper, mas tem uma figura muito ilustre acompanhando essa live, a Chica, da Alpamayo Equipamentos de Cicloturismo. É uma cicloturista, uma das primeiras mulheres que começou a viajar sozinha no Brasil. Então eu vou aproveitar. Obrigada. Vou aproveitar e falar do Dorgivan, nosso parceiro lá de Mossoró. Grande Dorgivan, grande todas, bate carteirinha. Todas. Vamos lá. Então, aqui tá os roteiros que vocês trabalharam nisso. Né? Podem comentar um pouquinho antes de a gente começar na primeira pergunta. O que é isso aí? A palavra, aí vocês que escolhem quem fala, né? É o resumo do nosso trabalho, né? Então aqui você tem, no mapa do Brasil, quase 7.000 quilômetros, né? Planilhados. Então, os nossos guias, um é ligado ao outro, para que uma pessoa queira fazer grandes viagens do Brasil também possa fazer. Então, você vai desde o sul do Brasil até o meio da Bahia. Você já chega até o Nordeste, já em cima dos nossos guias. Então, mais ao sul é o circuito, é o guia de cicloturismo, né, de circuitos do sul. Depois tem o guia do Paraná, depois vai subindo, né? Dentro do estado de São Paulo tem o guia do Caminho da Fé, que é um guia mais assim, parecido com o Caminho de Santiago. Depois tem uma região bonita que a gente gosta muito, que é o guia da Mantiqueira. Depois tem, para subir, sobe pelos dois guias da Estrada Real. O Caminho Velho, que vai de Paraty até Ouro Preto, e de Ouro Preto até Diamantina pelo Caminho dos Diamantes. E a partir de Diamantina até a Chapada Diamantina, aí é o nosso último guia que a gente escreveu, que é o guia da Serra dos Pinhaços, que a gente vai tudo pela Serra dos Pinhaços. Lembrando que todos esses circuitos nossos, menos o Caminho da Fé, a gente mapeou de ida e de volta, porque a principal ideia desse projeto nosso é que as pessoas tenham informação para atravessar o Brasil. O nosso sonho, vamos dizer assim, é que uma pessoa pegasse todos os guias e atravessasse o Brasil inteiro, ou de norte a sul, ou de sul para norte, né? Usando esses caminhos que a gente mapeou. Legal. Quais são as rotas indicadas para quem que começa no cicloturismo? No fundo, a gente tenta abarcar todos os sonhos, os estilos de viagem.
Então, a realidade, a verdade mesmo da coisa é o seguinte, a gente pede para as pessoas tentar ver, assim, cada guia desse tem um documentário, praticamente. Então, você vê cada um deles e sente o espírito dele. Aquilo que você mais gostar, esse é o teu caminho, tá? Não é aquilo que eu vou falar agora. Aí, por quê? Porque se você faz o que você gosta, você tem muito mais força, nada vai ser problema, tudo é solução, tudo é joia. Agora, se você realmente não sabe mesmo, se você está muito começando, tem circuitos que eles têm mais facilidades no sentido de auxílio, tá? Então, vamos supor, o caminho da fé, ele é feito também para você andar a pé. E ele é bem sinalizado. Então, é mais simples de você fazer. Simples. Tem grau de dificuldade grande, mas você pode parar e descansar todo dia. Se você pegar lá, alguns dos circuitos do Sul, também tem essa característica. Então, você pode tentar começar por esses, tá? E aí vai da pessoa também dividir os roteiros, porque às vezes a pessoa é inexperiente em viagem, mas ela é forte, ela está treinada, então ela pode fazer um trajeto maior. Se a pessoa não tem nenhuma experiência em viagem, nenhuma experiência com a bicicleta, daí ela tem que ser bem... ela tem que compreender bem a limitação dela, né, a falta de treino, para não se expor numa viagem que tenha que fazer longas distâncias sem apoio e depois acabar tendo uma experiência ruim, né? Então, nesse sentido, realmente, o caminho da fé de 30 em 30 quilômetros, ela vai ter esses pontos de apoio. E assim, para essas pessoas que estão começando, duas coisas. Primeiro, em cada um dos guias a gente comenta tudo isso, tá? E outra coisa, cicloturismo não é bem igual ao passeio de bicicleta, tá? Um passeio de bicicleta, você pega um dia, você dá a volta, chega tudo destroçado, dorme, no outro dia tá tudo quebrado, na semana que vem está jóia. Uma viagem de bicicleta pressupõe treinamento, e a gente fala isso lá no guia, então é muito importante você não chegar e já saindo assim. Pessoas podem conseguir isso, mas não é exatamente aconselhável. A gente conheceu uma moça lá no Himalaia, que era a primeira viagem dela, ela estava no Himalaia, 4.000 metros de altitude. Você foi lá, você sabe o que é, né? Mas ela pegou carona no meio, estava totalmente tranquila, assim. Ela foi lá visitar um amigo que estava viajando de bicicleta. Então, assim, eu acho que é que nem o Olinto falou, vai muito também da tua vontade de fazer aquilo. Não adianta ir para um lugar que você não está afim também, que a viagem não vai ser legal. Sim. Então, eu já emendaria uma outra pergunta disso aí, né? Que a gente está nessa bicicleta para iniciante. Tem uma pergunta que apareceu: quanto tempo preciso para fazer os roteiros de cada estilo de viagem? Então, o tempo é uma coisa relativa, tá? Não é o que está marcando aqui não, tá? É o teu tempo. Porque uma coisa é o que você precisa para pedalar aquilo, depende da força do cara. Agora, você quer só pedalar? Bom, depende da intenção de cada um. Agora, o cálculo que a gente faz assim, para grandes viagens, 50 km por dia, todo dia. Isso não acontece, tá? É só para você calcular. Então, cada circuito desse é mais ou menos um mês e pouquinho, talvez, um pouco menos para quem é mais forte, algum circuito um pouco menor é menos. O que a gente geralmente sugere é assim, você não se ligar em objetivo final. O objetivo é diário. Viva a viagem, mais do que concretizar um desafio, concretizar um prognóstico, um projeto. Porque você pode perder o meio e não conseguir chegar no final, se você está começando. Então, viva aqueles dias. E quando terminar, você volta. Cada um dos guias tem informação para você voltar para a tua casa. Você sabe, tem lá a cidade, ônibus, para onde que tem, para onde que volta. Você faz o teu planejamento para você voltar a qualquer momento que você acha que não está bom, por qualquer motivo. Ou quando chegou o teu tempo. O próprio caminho da fé que a gente estava falando, ele é linear, né? Então ele sai de algumas cidades do interior e vai até Aparecida. Então, se você só tem 4 dias, veja um trajeto que possa se enquadrar em 4 dias. Não vai querer fazer 400 quilômetros em 4 dias. Sim. Se você tem mais dias, né? Então... Claro, tem cara que faz em 4 dias, cara. Tem cara que faz em 4 dias mais de 500 quilômetros em 4 dias. Sim. Mas aí que tá, isso não é uma média, isso é a intenção desse sujeito. A maioria não faz isso, com certeza. É aquela ideia, o que ele quer ver, né? Aquela coisa da bicicleta. Eu acredito assim que a bicicleta ela te leva a te viajar na velocidade das pessoas, né? Então, o que tu natural. vê? Né? Você vê mais. Vocês não deixam de ser um
tipo de dois, não deixa de ser dois antropólogos também, né? Na verdade, não deixa de ser, né? E o ciclista é isso, no fundo, né? O cara que viaja de bicicleta não deixa de ser isso. A troca de ideia naquele boteco e tudo mais. Mas tem uma coisa que você comentou aí, que é um pouco diferente de vocês, que você falou de ônibus e tal, né? Vocês realmente fazem as viagens, vocês vivem num trailer, num motorhome e tal, e vocês normalmente não pegam um ônibus, um avião, né? Então muitas pessoas devem perguntar assim, que companhia aérea que é mais fácil para levar minha bicicleta? Devem surgir essas perguntas, né? Então eu vou fazer meu depoimento perante a isso. Eu digo assim, no Brasil, claro, antes pandemia, porque a gente não sabe como é que será daqui a um tempo, né? Eu digo que a Gol, no Brasil, tem o melhor plano para isso. Porque a Gol tem uma coisa assim, a primeira bagagem, aquela que você leva duas coisas, sei lá o quê, 15, 20 quilos, a tua mochila, você paga R$40. A segunda são R$60. É um plano padrão que eles têm. Quem tem aqueles planos de milhagem é outra história, né? Então, o que tem que observar, digamos assim, para quem está nos assistindo tem esse interesse, o cara está em São Paulo, vou para o Rio Grande do Sul, está em São Paulo, vou para Minas, sei lá o quê, né, no voo. Tem que observar daí o seguinte, tudo bem, então eu pago, tem que ter um limite, são 23 quilos por bagagem. Que aconteceu comigo já, digamos, um grande erro, que eu talvez não se... Pensamos assim, então eu vou... Se são 23, eu posso carregar 46. Então, vou enfiar tudo dentro da minha bicicleta que vai ter 35 quilos. Não. Aí você vai pagar o extra de 23 para 35, que vai dar um valor lá em cima. Então, ou seja, tem que cuidar. Né? E o que é? Normalmente, essa caixa que se carrega da bicicleta, que é o padrão aí que se tem, é a caixa quando você compra a tua bicicleta, né? Porque alguns carregam malabike e tudo mais, mas é aquela coisa, né? E é uma coisa a mais para carregar, né? Uma outra coisa que se tem, quem vem de São Paulo para o Sul, que a gente mora no Sul, a gente tem uma referência, é a companhia de ônibus, né? A Catarinense, que praticamente domina as linhas de São Paulo aqui para o Sul, né? Para Curitiba tem outras companhias, também ela vai para Curitiba, e aqui internamente, dentro do estado, ela não cobra pela bicicleta, né? Ela não cobra. Claro, o detalhe é que esses ônibus interestaduais, a bagagem, o espaço para isso é um pouco menor. Então é ideal que você desmonta ela, né? São aqueles double deck. Mas aqui internamente, aqui no estado, é tranquilo. Você não cobra para isso. Para o Nordeste, eu sei que é um pouco que você paga aí, mas é pouca coisa. Porque no Nordeste são acostumados, a bagagem entra no valor de carga. As pessoas carregam muitas coisas em si. Se você deslocam em longas distâncias, se deslocam por muito tempo. Então, são estratégias. Eu sei que a Eucatur, que faz linhas lá para cima, faz isso. Mas, digamos assim, eu estou comentando da Gol sem fazer propaganda pelo plano. Porque a outra, a Latam, começa com R$150, alguma coisa assim. Né? Aproveitar e falar boa noite para minha irmã, que ela entrou na live. Oi, Ana. Ai, que legal. E para o meu amigo Edmilson Negrão também, de muitas longas datas. Muito bom ter vocês aqui. Bom, a outra pergunta que tem aqui, roteiros indicados para viajar com crianças de 7 anos. Agora, creio que é nessa faixa de 7 anos ou menos, deve ser de 7 anos. Isso, é da Cíntia, essa pergunta. Então, qual é a ideia de vocês perante a isso? Você sabe que eu manjo muito disso, né? Afinal de contas, você tem um monte de filho, né, Rafa? Tudo na teoria, tudo na teoria. Vai, Rafa, então, manda a teoria. Eu acho que a gente, para essa pergunta, o nosso comentário é mais geral, assim, né? Que o que a gente observa, quem viaja com criança, ela tem que fazer a viagem na velocidade da criança, né? E cada um sabe o filho que tem, né? É uma pergunta até difícil para a gente responder. Mas, enfim, eu acho que daqueles circuitos que a gente já mapeou, o Caminho da Fé é um circuito legal para se fazer com criança, também por causa dessa questão de ter apoio de 30 em 30 quilômetros. Então, se a criança ficou cansada, se ela está injuriada aquele dia, não quer, sei lá, qualquer coisa. Porque, assim, eu acredito que o pai, ele tem que dominar a criança, mas a criança tem o tempo dela também, que é diferente do nosso. Muitas vezes a gente vê assim que tem famílias que viajam e conseguem entreter a criança, e a criança faz coisas que às vezes nenhum adulto consegue, e outras que a criança deu 3 passos, ela já desiste. Então vai muito também da família. Mas no geral a molecada adora viajar de bicicleta. Eu não encontrei ainda até hoje uma criança que não curtisse, que não tivesse assim, em êxtase mesmo. Mas, família assim, Pedal 7 a família Pedal 7, 7 filhos. Amigo nosso, 7 filhos. Não, 5 filhos. Pai, a mãe e mais são aqui de Santa Catarina.
e eles já fizeram viagem com essas crianças. Então, eu acho que é muito de você entender as necessidades do teu filho. A Suzy está falando, lembrando do Brasil Especial, que leva a Luna... Fizeram o caminho da fé com a Luna. A Luna, ela é uma criança especial, ela vai na carretinha, Mas muito especial, você não tem noção como é que ela é especial, a gente adora ela. E assim, eu acho que crianças maiores, quanto antes você colocar a criança nessa vida ativa, mais você vai poder levá-las em viagens que elas vão ficando com mais autonomia. Essa família Pedal 7, por exemplo, as crianças vão com eles pedalar desde bebê. Então, agora, acho que o mais novo deve ter 3 anos, ele já está com a bicicletinha dele. Então, as crianças vão tendo autonomia e fica menos pesado para os pais terem que manejar tudo isso, né? Mas, totalmente possível. A gente viu gente pedalando com criança lá na Rota das Lagunas, cara. Um frio do caramba, lá na areirão. Aonde é isso? Rota das Lagunas. Aonde? Na Bolívia, sabe ali perto do Atacama? É o lugar mais difícil que a gente já pedalou na vida. E os pais, assim, no final do dia o pai estava destroçado, porque ele pedalou com a carretinha puxando, e a criança toda louca lá, querendo correr, né? Tudo com a cara queimada de frio, assim, tudo zoado, mas correndo o tempo todo, brincando. O que levar para uma viagem para Santa Catarina, né, que vocês estão aí, né, que nós estamos, né? Comente inverno, tem que levar a blusa. Eu sei que vocês estão com um saco de dormir sobre as pernas aí, né? Exatamente, de pluma de ganso ainda, velho. Nossa! Na serra, meu. Comentar sobre os estilos de viagem dependendo do clima, claro, né? O clima vocês já responderam aí, né? Mas, e aí? Inclusive, essa foto que tá aqui, isso aqui é Corvo Branco, não é? É aí perto de vocês. Exatamente, aqui do lado. É do lado, né? Isso, então, a bagagem realmente, porque a pessoa fala para Santa Catarina, depende, você vai passear vai viajar no litoral ou você vai viajar na serra? Já começa que época do ano você vai? Que época do ano você vai? Então, assim, todos os nossos livros, eles têm um checklist lá, minucioso, assim. E assim, desculpa, não é só o que levar, mas tem que saber como usar o que você leva. Então a gente explica como você se veste em camadas. O pessoal do norte não sabe nem o que é camada. Assim, então a gente tem que ir fundo nesse negócio que é bem complexo. Não é só o que levar, mas como usar, em que momento usar. Tá? A gente fala da teoria das 4 camadas, então, que é para você se proteger do frio e eventualmente da chuva. E a gente conhece já pessoas que leram essa observação, essa indicação, e não souberam usar as camadas, não soube usar as camadas, e a pessoa não... mas não prestou atenção, né, Rafa? Ele não fez lá. A pessoa tem que prestar atenção na forma de usar. Isso é muito sério. E no conceito de cada coisa, né? Por que você está levando cada equipamento? Ou seja, não é uma pergunta assim tão fácil. E o checklist tem lá no nosso guia, tá, cara? Fica tranquilo. A base do nosso conceito de bagagem é quanto menos você levar, é melhor. Né? Mas é claro que quando você não tem experiência, é melhor errar para mais do que para menos, principalmente se você for para um lugar frio. Porque passar frio, né? Então, agora deixa eu comentar uma coisa. Santa Catarina, esses roteiros que nós temos aqui são muitos. A gente tem do litoral, que no verão é quente, demasiado. Super quente. Super quente. E agora, por esse período do inverno, as paisagens, é lindíssimo nesse momento, aquele azul do mar e tudo mais desse momento. Então, tudo tem os seus prós e contras de acordo com o clima, né? Nos Circuitos do Sul, que é um guia que vai desde o Paraná até Gramado, que vai pela Serra Gaúcha, super frio, a gente aconselha o cara a ir no inverno, porque ele vai sentir tudo isso na pele. Isso é muito legal, cara. Você ter essa experiência, você vai aprender. Quando você tiver que ir para um país mais frio ainda, você já vai ter essa experiência. E a mesma coisa, lá para ir para Serra do Espinhaço, que vai de Diamantina até a Bahia, entra no sul da Bahia, vai até Chapada, a gente sugere para o cara ir no verão mesmo, porque ele vai sentir todo esse troço. E não é só por isso, é porque também tem chuva, aí o Cerrado fica mais verde, né? Assim, tem mais vegetação, as pessoas estão mais felizes. Mas a gente gosta dessa coisa de você sentir esses extremos. Nem sempre você precisa fugir do frio. Vou passar, então eu vou no verão para fugir do frio. Certo, só que você vai ter uma chuvarada do caramba, é ou não é? É muito mais úmido. É como esse circuito que a gente tem na foto agora, o Vale Europeu. Esse aí no verão, ele chove muito, né? Que a gente vive, que eu respiro aqui, né? Então tudo você não tira nem a marca fotográfica.
E aí uma outra coisa que não veio nenhuma pergunta ainda, mas que a gente gosta de comentar é que assim, você tem que aproveitar as oportunidades enquanto você está em casa também para testar o seu equipamento. Então, se você, por exemplo, quem não tem os nossos guias lá no nosso site, tem uma seção de dicas de cicloturismo e um dos itens é bagagem. Então, se você não tem os guias ainda, você vai lá, www.olinto.com.br, tem lá as dicas de cicloturismo, bagagem. Aí você vai ler e então vai separar a sua bagagem para fazer sua viagem. Aí, antes de ir, testa. Pega um dia que tá frio e sai com aquela roupa que você acha que vai usar no frio, né? E aí você vai adquirindo essa experiência mesmo antes da viagem. Isso é muito importante, né? Então, nessa viagem que a gente foi para Bolívia, né? Que, aliás, você tem um DVD aí, logo vai acabar caindo no nosso canal, né? Então, a gente ia passar no sul de Lipês e a gente sabia que era menos 20. Isso. Aí o que acontece? Como você vai testar um negócio desse? Mas faltou pouco. A gente ia pedir para um amigo nosso que tem frigorífico para dormir lá dentro. Porque menos 20 é só no frigorífico, né? Mas aí acabou que deu certo. Isso é só um comentário. Vai, manda ver, continua. Já que você comentou do espinhaço aí, tem uma questão, também uma pergunta aqui. Roteiro de aventura, com menos tráfego de veículos e possibilidade de ir para camping selvagem. Mas isso tem segunda intenção nessa pergunta que eu sei, velho. Não foi ele que fez essa pergunta. Eu sei que não foi ele, mas tem segunda intenção. Esse aí ele que botou na frente. Vai lá. Vamos lá. Sim. Ela então, na verdade, bem em pé nessa pergunta aí, sim. Então, mas na verdade, você vê como é que é. Você mesmo falou. Você já deu resposta, porque ele não falou isso. Você deu comentário. No fundo, é esse mesmo. Você já deu resposta. Assim, esse nosso último guia, a gente não sabia como que ia ser. A gente foi para uma região que a gente realmente não conhecia. Foi tudo no escuro. Só que ele foi ficando cada vez mais fascinante, mais interessante. E assim, a natureza dele a gente acabou elegendo no final. Porque depois de conhecer... Só vou fazer um briefing no teu comentário aqui. A Serra do Espinhaço que a gente está falando, que ela começa em Minas, lá em Diamantina, né? Não muito longe de BH, né? Naquela altura, e segue em linha reta sempre por norte, que é uma pergunta que vai ter também aí, por norte, até na Chapada Diamantina. Né? Isso, na verdade, um pouco mais que a Chapada e começa lá perto de Ouro Branco, tá? Mas tudo bem. Ouro Branco até Diamantina você tem em outro guia. Isso, perfeito. Tá então, essa região, a partir de Diamantina para frente, pela serra, é o guia que saiu com mais aventura. Se você quiser ir de bikepacking, que é aquele sistema que você vai com muito pouca coisa... isso é lá. Isso é lá, só para você ter uma ideia. Então tá, também? Se você quiser ir muito, também isso é já uma chapada. Se você quiser ir muito leve, você pega o guia, você vai dormir todo dia em pousada, não tem problema, tá? Acho que o dia mais longo, acho que é 80 quilômetros. Agora, se você quiser gostar e tiver equipamento de campo e saber usar, tranquilo. É o guia que tem menos gente, tem mais lugar para você acampar, é muita beleza natural. Eu acho que esse é o mais aconselhável para quem quer, não quem está começando. Eventualmente, quem está começando é melhor fazer o circuito dos diamantes, né? Diamantes, porque também de 30 em 30 quilômetros você vai ter ponto de apoio. O caminho de diamante dá para você fazer até a pé, se você quiser. Só para você entender como é que tem apoio fácil. Agora, o Del Espinhaço já é um pouco mais... ele não está homologado para ir a pé. Mas Oi, fala. Eu vejo que tem mais gente já interessada do Espinhaço. Quantos dias em média isso aí? Então, olha só, é um bruto de um guia, cara. Tem 1.200 quilômetros o guia inteiro. Mas agora, tem a vantagem que quase vocês todas as mapearam cidades... agora recentemente, terminou, né? Foi o último. Okay. Tem a vantagem que quase todas as cidades têm ônibus direto para São Paulo. Tem lugares que tem direto para o Rio, tem Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, o que acontece? Você pode fazer 500 quilômetros, você não precisa fazer os 1.200. Você vai, faz um pedaço, volta... Agora, deixa eu explicar uma coisa complexa desse guia, tá? É que é o seguinte, vamos supor, da cidade de Diamantina, Minas Gerais, até a Chapada, até o começo da Chapada, da Diamantina, dá 1.000 quilômetros só, tá? Então, tá. Aí a gente planilhou uma volta no parque, tá? Essa volta é mais 300, né? Mais ou menos isso aí, né, Rafa? É isso aí, 1.300. Então tá. Agora,
uma coisa é você fazer a volta no parque. Realmente, esse parque é um dos mais bonitos do país, para mim. Assim, no meu gosto, é uma das paisagens que eu mais gosto, tá? Aqui, dá para contar os mais bonitos dessa mão aqui. Aí o que acontece? Realmente, você vai ter muita beleza por quilômetro rodado. Só que você vai de uma cidade turística para outra, para outra, para outra. Agora, o cara que saiu lá de baixo, ou do parque e foi lá para o sul, vai andar o tempo todo em lugar remoto, que tem pouco turismo. E nem por isso não deixa de ser super interessante. Então, quer dizer, são dois feelings de você viajar. Aí o cara pergunta qual que é o melhor. Velho, você tem que escolher alguma coisa, né? Você vai fazer uma aposta. Então, esse sentimento de aventura, de você estar num lugar que não passa ninguém, que não tem turismo, as pessoas se tratam de uma maneira totalmente especial, é um negócio que não tem preço. Agora, óbvio, você quer estar nos lugares mais bonitos do país, tranquilo, também é tranquilo, as pessoas se tratam bem, o baiano é gente boa pra caramba e tal. É uma região que não é que nem o litoral, que é pinhado de gente, 10 negros para comprar uma Coca-Cola, tá? Então, você vai lá, você vai estudar, vai ver, tem um documentário, tá? Logo, logo vai sair a segunda temporada também, e você já vai ter uma noção do que você vai ver. Que bacana, que bacana. Já que a gente está falando de Brasil, também é uma questão uma das perguntas, é a questão de segurança em viajar pelo Brasil. Então, o cidadão, creio que a pessoa colocou basicamente segurança, não sei então, em que sentido que seria isso, né? Mas o duro que a gente sabe o que toma uma tá direção falando. de vocês aí, vai. Eu acho que a gente sabe, acho que todo mundo sabe o que ele está querendo dizer, entendeu? Primeira coisa, tem duas coisas, estar seguro e se sentir seguro. Isso é uma coisa bem complexa, tá, cara? Agora é o seguinte, primeiro, não tem essa palavra segurança. Onde você estiver, pode acontecer coisas. Você está num país de primeiro mundo, você conta tudo certinho lá, daqui a pouco vem um louco e atira em todo mundo. Simplesmente ele abre fogo com uma metralhadora automática e qualquer lugar mata do mundo todo pode mundo. acontecer. Você quer o quê, velho? Começa a explodir bomba. Então, onde que é seguro? Paris? Las Vegas? Então, quer dizer, onde você está seguro? Vamos lá. Agora, onde a gente passa de bicicleta, vai ver os índices de criminalidade. Super baixo, é super baixo. Sim. Então, vamos dizer, a maior parte muitas pessoas andam em cidade grande de bicicleta. Média grande. Vai ver o nível de criminalidade dessas cidades. Então, quer dizer, se você anda aí para treinar, quando você for em qualquer lugar desses do guia, vai ser uma maravilha, cara. Mas vai tranquilo. Isolado. Se a gente se sente estranho, se a gente percebe, porque a gente não passa lá, pronto, passamos. A gente, no mínimo, a gente vai mapeando e volta fazendo as imagens para pegar o motorhome. E às vezes vai 2 vezes que se perde porque não acha, e a gente fica na região, conversa com as pessoas, sente a coisa. Então, quer dizer, se a gente vê que o negócio não é bom lá, a estrada é muito movimentada, não tem acostumamento, a gente não vai pôr no guia, obviamente. Pô. É tudo colega cicloturista nosso. Afinal, que você falou, tem um monte de gente que gosta da gente. E, eu não posso pisar na bola pro pessoal, né, velho? É a responsabilidade nossa. Claro, Antônio. Teve uma pergunta aí no aí meio... que tá, desculpa, só para completar essa questão da segurança, se alguém está preocupado com esse tema, eu sugiro que procure um texto que está no nosso site, se chama Mecânica Quântica. Mecânica Quântica, essa é bem bacana. Um texto que a gente escreveu, na véspera da gente ir viajar para a Índia, teve um caso de estupro de dois turistas que estavam, um casal de turistas, né, a moça foi estuprada, eles pegaram a moça lá e... Na Índia, antes da gente ir para a Índia. E a gente estava indo para lá. E aí, mas você vai contar a história inteira? Falando. Você não, então, aí a gente escreveu esse texto aí, falando como a gente estava se sentindo com relação a isso. Isso, dá uma lida, acho que vale a pena. Convido vocês a lerem lá no site, chama Mecânica Quântica. Mecânica Quântica. E essa questão da bicicleta elétrica e a bicicleta tradicional, qual é a sensação disso? Ó o bullying, velho, ó o bullying. Então, esse negócio da bicicleta elétrica é o seguinte, na verdade, o pessoal da especialidade pediu pra gente testar a bicicleta elétrica. E como assim? As pessoas Vocês testaram onde, Antônio? A gente... Na Estrada Real. Na Estrada Real inteira, quase 1.000 quilômetros a gente fez com ela. Treinamos com ela, para ver como é que era. Depois a gente fez de Paraty até Diamantina, que é a websérie que está passando nesse momento lá no nosso canal do YouTube, tá? Acompanha lá se for o caso. A gente dá um monte de dica lá, prática, né? Mas assim, para falar aqui é o seguinte, no fundo,
a bicicleta elétrica é uma bicicleta, cara. Assim, o legal dela é que ela também não faz barulho igual uma bicicleta normal e ela também não corre que nem uma moto. Então você tem todas as características de uma bicicleta normal, que você conversa com as pessoas. Ninguém percebe que é uma bicicleta elétrica, na verdade. Só que o que acontece? A gente pôde fazer muito mais rápido. E assim, tem alguns preconceitos com a bicicleta elétrica, que você vira vagabundo e tudo mais. Na verdade... essa bicicleta que a gente usou, na verdade, é uma bicicleta assistida. Porque tem diferença de bicicleta com acelerador e essa aqui, ela aumenta a tua força. Ela só anda se você pedalar. Só se você pedalar, ela não tem acelerador. Então, se você não pedalar, ela não anda. E o que acontece na prática é que você termina o dia cansado, igual se estivesse pedalando, normal. Só que se você fazia 50, você vai fazer 80. Entendeu? Ou então, se você faz 80, a mesma coisa que você fazia antes. Só que ao invés de demorar 5 horas, você faz em 2h30. Mas você termina o dia cansado normal. Igual se estaria do outro jeito. Porque você vai mais longe ou você vai mais rápido, entendeu? Para o cicloturismo a gente acha muito legal para pessoas que precisam disso, né? Porque assim, a gente não... Tu não acha que é uma tendência que vai colar alguma coisa assim, não? Então, olha só... É difícil para vocês falarem isso. Não, a gente não é futurologista assim. Eu não quero viajar mais rápido do que a minha força me leva, do que a bicicleta comum. Eu não preciso viajar mais rápido que isso. No caso do mapeamento, para nós foi bom, porque aí o que aconteceu? O Lintuí voltava para filmar, eu estava anotando, e eu tinha que ficar parando toda hora. Então, quer dizer, a gente conseguiu fazer 2 etapas em um dia que se a gente tivesse com a bicicleta sem ser assistida, a gente faria só uma. E a gente estava atualizando o guia, era um trabalho. Então, para nós, a gente teve um rendimento melhor no nosso trabalho, foi uma ótima ferramenta. Mas eu acho assim, quem precisa carregar criança, quem tem diferença de performance entre 2 pessoas, uma é mais treinada, então uma muito mais forte, fisicamente, já naturalmente mais forte, e a outra não, a bicicleta elétrica pode equilibrar essas Se você está mal treinado, teus amigos estão tudo treinados, chamam para viajar, você vai com eles, entendeu? Não tem problema. Vai de elétrica. Não acredito, provavelmente a próxima aventura que a gente for fazer, a gente vai fazer de bicicleta comum, por causa que a gente fica só acampando. Você não consegue ter placa solar para carregar uma bateria de bicicleta. Isso para a gente não é exatamente vantagem. Agora, o que a gente percebeu é o seguinte, as bicicletas elétricas, pelo menos da Specialized que a gente usou, tranquilamente você pode fazer qualquer uma das viagens dos nossos guias. Dentro do que ela te entrega de força, a necessidade de carregar e tudo mais, mas tranquilo, assim, não tem problema algum. Um cara, por exemplo, escreveu pra gente que ele tem problema no coração, o batimento dele não pode subir. Esse cara não ia mais fazer viagem de bicicleta e agora com a bicicleta elétrica ele tem uma nova possibilidade. Então acho que essas coisas aí são bem legais. É um nicho de mercado, digamos, falando assim. Um nicho. Entendi. A gente está usando drone e a gente está usando câmeras mirrorless, né, que elas são mais compactas. E assim, a gente pretende usar APS-C, tá? Que é um sensor um pouco menor, mas que dá uma qualidade dentro daquilo que a gente precisa, que a gente quer, tá? A gente fez um vídeo só sobre isso, mas... vocês têm um vídeo sobre isso? Tem. Inclusive com as quedas do drone. Vocês têm algum feeling perante isso que isso seria viajar pelo Brasil? Até porque o dólar, digamos, esse ano que vem deve se manter nessa coisa de 5 não, 7, 6 ou 7, né? Exatamente, sair, essa pandemia toda... Vocês acham que isso, de alguma parte, viajar de bicicleta, vai ter esse gap, vai ter esse aumento da procura de circuitos e tudo mais? Eu, particularmente, acho que sim, né? Você cantou essa bola já. Quando a gente começou a conversar, você já tinha cantado essa bola. Eu não estava muito prestando atenção nisso. Mas agora você vê, hoje ou ontem, os Estados Unidos proibiu a pessoa de brasileiro de ir para lá. E assim, logo a gente vai pegar o primeiro lugar de morte e tudo mais. Como a coisa está andando aqui, vai ser complicado, né, cara? E isso é muito triste. Aliás, eu vou ter uma vergonha desgraçada quando eu sair fora do Brasil, né? Que eu vou ter que explicar isso aí para as pessoas, né? A gente lamenta muito, né, o que está acontecendo, mas assim, tem que abraçar o que vier de positivo com isso, né? Então, se a gente tiver um aquecimento do turismo interno e as pessoas passarem a dar mais valor também para as belezas que a gente tem aqui,
isso... Porque particularmente acredito, né? acredito que essa questão dos grandes grupos, isso vai ser uma coisa que vai ser revista, essa coisa de viajar em grandes grupos e tudo mais. E sendo revisto, tem essa questão da natureza, tem essa questão do cicloturismo, né? Viagem em grupo, tudo bem, mas não são aqueles grupos gigantescos, é uma outra ideia, uma outra vibe. Né? E, na verdade, o nosso guia é justamente para essa parcela, né? Porque, assim, você com o guia, você vai a hora que você quiser. Você não depende de um grupo formado que vai no dia tal, né? Você vai a hora que você quiser. Se você quiser pegar o guia, fazer um grupo e ir, os teus amigos, você também faz. Mas a nossa ideia é pegar essa fatia de pessoas que quer uma experiência única, né? E especial, ela com as pessoas do lugar e tudo mais. Então, a gente sempre apostou nesse caráter mais introspectivo do cicloturismo, né? Por isso que a gente trabalhou com guia. Tá bom. Então, eu queria comentar só mais uma coisa, com relação ao que você mesmo tinha falado, a gente tinha conversado isso, quando começou a falar da live, que assim, quem ainda não viajou, que quando for, agora não, agora a gente está pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas ficarem em casa. Mas assim, quando a gente puder sair, procurar lugares no seu ao redor, né? Se você não tem experiência, o melhor lugar para você começar a viajar é do lado da sua casa. Porque qualquer coisa, inclusive você pode ter facilidade de voltar e tudo mais. Então, comece a valorizar o que tem perto de você, para depois ir irradiando para os outros lugares. E aí você testa equipamento, você vai vendo o que você precisa, o que você gosta, e isso vai te ensinar muito mais. Nos teus vídeos lá, você fala muito, tem uma coisa muito interessante, até quero saber se vocês têm algum lado místico, alguma coisa, que todo mundo tem, eu tenho meus também, né? Tu sempre diz assim, a gente pedala, a gente demarca caminhos, sei lá o quê, sempre por norte. Não, você afirma isso nos teus vídeos. É que a gente é de São Paulo, cara, então a gente vai pro norte quando é pro norte. Mas a gente foi pro sul, Paraná, da Lapa até Gramado, foi indo pro sul. Eu nasci aqui no interior de São Paulo, aqui não, né? Eu nasci lá no interior de São Paulo, então é mais ou menos por isso. Eu quero falar uma coisa. Oi, pai. Senhor que você entrou, te amo. Aê, tia Tati. Com relação à Estrada Real, né? Talvez seja o nosso último assunto da noite, né? Vixe. E vocês... fazer outra live. Exatamente. Vocês revisitaram agora e foram depois dessa tragédia de Mariana aí, né? Tiveram... É o último vídeo. Comenta um pouquinho inclusive. sobre isso aí, essa questão. Isso daí é só vergonha, cara. Isso é um horror, cara. Assim, os caras... A minha questão é assim, mudou muito a Estrada Real, teve coisa que desapareceu do mapa. Não, a cidade desapareceu. Porque a cidade desapareceu, porque ele estava bem do lado da cidade. Então a cidade mesmo desapareceu. Ficou só o escombro lá. Como é que é o nome da cidade que desapareceu lá? Bento Rodrigues. Bento Rodrigues. É um distrito. É um distrito, né? É um distrito. Era uma coisa importante. Ela já foi importante, né? Aí Mariana ficou grande. Não é porque Mariana ficou grande também, é por causa das mineradoras que tem sede lá. A mineração é que manda em Minas Gerais. É complicado esse troço, cara. E mesmo antes de acontecer isso aí, a gente já via, assim, em vários lugares que a gente passa, até hoje, assim, né? Que os distritos, eles sobrevivem do dinheiro das mineradoras, eles não sobrevivem do turismo. Então sobrevivem com um pouquinho, mas uma merreca. Tipo assim, a pessoa sobrevive porque ela entrega marmitex para os funcionários da mineradora. E o turismo não vai para frente. E ela estava contente que ela fazia uma marmitex para 10 pessoas, funcionaram lá, tudo. Então é muito danado, triste. Né? Quando a gente foi lá, já fazia 2 anos, eles não tinham liberado, a gente achou um absurdo esse troço. O Instituto Estrada não fez nada, a gente teve que ir lá para achar um outro lugar para as pessoas passarem. Aí a gente foi lá para Antônio Pereira, né? E aí estava escrito lá, volte, São Marco, volte! Porque as pessoas precisam de dinheiro também, então... Claro. Né? É que nem no Rio de Janeiro, por que o turismo... Assim, por que ainda tem tráfico de droga no Rio? Porque não é dado o valor que é necessário para o turismo. Na Espanha vive de turismo um tempão lá. Acabam vivendo de outra coisa. O que você está falando acontece com a cidade do Cabo, na África do Sul, que os índices de violência da África do Sul como um todo são muito maiores que o nosso. Mas a cidade do Cabo em si que vive do turismo, essa estrutura, essa questão, o que La Paz fez na Bolívia agora, ligar os bairros com aqueles teleféricos, né? Essa integralização, isso aí é. Temos aí 1 minuto.
Né? Cara, e aí, só agradecer. Meu cunhado que entrou também estava pedindo para falar oi para ele. Oi, Di. Oi, Di. Parabéns, feliz aniversário amanhã, pronto. Como não? Mas é uma pena, passa muito rápido. Eu muito agradeço obrigado quem participou pelo aí, convite. né? E todo mundo que participou. As meninas também no grupo de cicloturistas, estou vendo várias aí, muito obrigada por terem vindo. Claro, eu particularmente quero agradecer a Sol Paragliders, né? Opa. Também faz o equipamento de vestimenta para ciclistas, que você deu espaço. Agradeço vocês em especial. E a gente se encontra, eu velho. peço desculpas, Rafaela e Antônio. Eu sou fã de vocês, sim. Velho, não é dois, então. Ó, o Térmio também dizendo, mandando um beijo aqui. Mas beleza, tem tanta gente boa aí, ó. César e Regina. Muita velho, a gente fica emocionado, cara. Curtem sempre bom de encontrar você. Tá bom então, pessoal. Fica com Deus. Se vê, com certeza, como vocês são igual banda de rock, o povo segue, vocês estão rodando sempre, né? Vamos embora então, cara. Tchau, tudo de bom. Tchau, fica com Deus. Obrigado.